Sim, o canal tem vídeo gravado no sábado, 6 da manhã, porque eu não consigo dormir. Ter uma opinião sobre isso. Mas isso não pode vir sem lembrar dos reféns israelenses e, principalmente, quem vai governar a faixa de Gaza depois do fim desse atual conflito. Pensem nisso. É, pensei nisso. Eu lembro, assim, por volta do ano 2000, eu me sentindo muito imbecil, porque em 2000 eu tinha 20 anos e aí eu aprendi o que aconteceu no Oriente Médio, numa época em que eu vivia torcendo para os Estados Unidos vencer a guerra contra os comunistas. Né, então eu ficava vendo sobre o bombardeio no Kuwait, conflito de Irã e Iraque, e eu falava, nossa, o bem vai vencer. E aí quando eu descobri assim de verdade o que aconteceu ali, eu me senti muito imbecil. Mas e aí em 2023 eu era muito anti-americano, né? Eu achava que eu ia mudar a opinião do mundo a respeito dos Estados Unidos. Olha como eu fui idiota e hoje eu continuo sendo, não mudei nada. Mas com 23 anos, a indústria da música ainda existia, né? O Napster, não tinha acabado com a indústria da música, ainda dava muito dinheiro. E com os Estados Unidos, com essa indústria pujante da música e do cinema, com o cinema no ápice, você não conseguia abrir os olhos das pessoas simplesmente porque elas não queriam enxergar nada. E pelo menos a gente tinha paz. Os Estados Unidos venceu essa guerra contra o mal, mas pelo menos você tinha paz. E aí, como a gente não sabia como que era a vida do iraniano sancionado, a gente não sentia empatia e não era levado a refletir todos os dias. E o que vai acontecer? Vai passar um tempo, e até esse seu amigo que fica falando que tem que bombardear terrorista mesmo, que tem que acabar com esses fé da puta mesmo, eu dou aí uns 5 anos para o pessoal ver vídeo desse cara aqui e falar, puta que pariu, como que a gente era imbecil, né, cara? Como que a gente era imbecil? Então, quando ele fala assim, pense sobre isso, pense sobre o refém do Hamas, né? Você pode falar assim, pense como que um país que não tem petróleo, né? Pensa como que um país que não tem petróleo, não tem onde guardar petróleo, ganha tanto dinheiro vendendo $500 bilhão em petróleo por ano. Porque eles vendem para a China, para a Índia, e eles não têm petróleo. Então, você deveria perguntar assim, né? Pensem sobre isso, né? Pensem sobre. Veja, Depois do fim desse atual conflito. Pensem nisso. Pensem nisso, pensem nisso. Como que um país que não tem petróleo tem um faturamento de $500 bilhão por ano vendendo petróleo? Pensem nisso. Pensem nisso. E digo mais, como que um país que não tem petróleo e que não extrai petróleo tem $500 milhão de exportação de petróleo por ano? Pensem nisso. Por que que tem? Porque tem base americana em todo lugar, tem base israelense em todo lugar, e esse petróleo ele foi trocado por arma, por munição, por proteção, por auxílio de uma galera que se matou por muito tempo e que não aguenta mais isso. E agora, o problema é que quando você tem duas forças equivalentes, elas se neutralizam. Então, enquanto você tinha duas forças aqui de tamanhos similares e o Império ficava dando dinheiro para um e outro Império ficava dando dinheiro para outro, elas meio que se neutralizavam e das cinzas você tirava aquilo que você queria. Do mesmo jeito que das cinzas de Gaza estão querendo tirar Gaza aqui e sossego, né? Uh, mas aí agora, esses países todos aqui, eles estão dizendo, basta, você não vai ficar vendendo petróleo mais não. Você vende aí os seus fertilizantes, você vende aí os seus condutores, mas esse negócio de petróleo aí não vai mais. E Israel não tem mais como se sustentar nessa situação e ele está querendo cair atirando. E ele está querendo cair atirando, metendo os Estados Unidos nessa guerra. Porque se tem uma guerra nuclear aqui e você destrói o Império Iraniano e consegue manter a Rússia afastada disso,
você consegue voltar a ter um controle na região que você teve durante 70 anos. E aí você fala, porra, mas aí você está arriscando o futuro do planeta. Sim, mas para que planeta se eu perder o meu poder, né? Cixin Liu, no Fim da Morte, ele escreve brilhantemente sobre isso. Por que a gente vai ter um planeta Terra se o planeta não vai ser mais nosso? Por que a gente vai deixar esse planeta aqui para vocês ficarem de boa se a gente não vai estar de boa? A gente vai explodir essa porra. E aí, enquanto eu tenho poder de dissuasão, enquanto eu tenho uma cara de louco que diz que eu faço isso mesmo, as pessoas me respeitam. E no momento em que eu vacilo, em que eu aparento que eu não teria coragem de fazer isso, aí o controle me é tirado. E Netanyahu, ele tá morrendo de medo de passar a impressão pro mundo de que ele não seria doido. Por quê? Porque senão imediatamente ele é tirado do posto que ele tá. A gente está vendo um momento de transição de poder. E aí a gente vai ver se nesse momento de transição de poder o mundo vai acabar ou se o mundo não vai acabar. Só que os Estados Unidos não vai dizer isso para você e o André também não. Ele, o André não vai dizer para você o que está acontecendo no mundo. E aí, o que está acontecendo é que a gente não tem mais um poder de equivalência aqui. O Iraque está subjugado e está tá caindo muito mais para o lado do Irã do que para o lado de Israel. E esse outro país também, e esse daqui também, e esse daqui e esse outro também. Então, todos os países árabes eles preferem deixar a briga entre eles para depois, desde que eles tirem Israel e acabem com a influência americana. Eles estão conseguindo porque eles são super organizados e bonzinhos? Não, é porque todos os benefícios que os Estados Unidos davam antes para essas lideranças e que fazia com que eles destruíssem as narrativas, porque afinal de contas árabes estavam matando árabes e arrumando desculpas para isso, e todo mundo que era soldado entendia que era o dinheiro americano que estava fazendo eles matarem pessoas de mesma etnia. Isso está ficando insustentável. E aí, de repente, vem um outro país muito poderoso e fala assim: escuta, o que vocês precisam aí, né? E hoje o Irã vende essencialmente petróleo para a China, recebe muito investimento em sua indústria lá, recebe muito produto industrializado lá, recebe muito apoio, só não recebe arma, porque China é da paz. Então ela dá condições para o Irã conseguir armas e tecnologia armamentícia da Rússia. Então, você tem esses caras aqui muito poderosos que tiveram a sua história apagada durante muito tempo, que foram mantidos sancionados e na miséria durante muito tempo. E lá para outubro do ano passado, quando eu comecei a estudar Irã, eu falei, fodeu, Israel não dura mais 5 anos. E eu fui muito inocente de falar um negócio desse, porque na verdade Israel não dura mais 3 anos. Não do jeito que existiu. Vai virar uma outra coisa e vai virar uma outra coisa bem ruim. Bem ruim, porque nessa de querer cair atirando, o Israel está há 6 meses tentando trazer Estados Unidos para o conflito, e ontem quase conseguiu, porque os Estados Unidos está mandando um monte de porta-aviões para lá, e vai ser mais um daqueles porta-aviões que estão né, que ficam aqui dizendo que estão controlando o Mar Vermelho, mas não conseguem impedir o Iêmen de ficar fazendo com que os navios cargueiros tenham que dar a volta inteira na África por meio de ser afundados. O porta-aviões americano está lá, o que não significa que ele consegue proteger o navio do Houthi. E agora vai ter porta-aviões dos Estados Unidos cheio de caça aqui, pronto para ir para lá, só que não vai poder ir. Né? Porque vai fazer o que? Vai jogar uma ogiva nuclear no Irã? Não vai. E se jogar, né? Aí foi bom conhecer vocês, muito legal, muito obrigado por seguirem esse canal durante tanto tempo. A gente vai para o inverno nuclear e aí Tsushin Liu vai acertar de novo, talvez toda a humanidade se apinhe aqui, enfim. Mas não pensei nisso, não, porque, né? Isso é simplesmente muito improvável. Eu teria surtado muito com o que aconteceu ontem, com aqueles mísseis todos iranianos sendo jogados no Iron Dome, se eu não visse a informação de que o Irã chamou os Estados Unidos no Oman, que é onde eles conversam, para dizer
o Israel querendo enfiar você na guerra, Israel querendo meter você na guerra, ele foi lá na Síria e meteu bomba na minha embaixada e matou um líder meu. E o que acontece? Uh, o ditador, ele não é ditador porque ele, como pessoa, é muito forte. O ditador, ele só é forte porque ele tem apoio de todo mundo. O Putin, ele é soberano na Rússia e o Xi Jinping, ele é soberano na China, não só porque o povo é oprimido, coitado, mas porque as pessoas realmente poderosas, realmente influentes, as pessoas que têm controle sobre departamentos, setores fundamentais do Estado, eles apoiam esse ditador. E o Irã, ele tem o seu governo, ele é apoiado por camadas poderosíssimas, só que essas camadas, elas têm que controlar os seus soldados, e os seus soldados estão tremendamente inflamados com o que Israel fez. Então, o Trump já matou um líder muito caro deles, e aí agora vai o Biden e taca uma bomba numa embaixada, e todo mundo está falando basta. A gente está vendo o pessoal de Gaza, que é da nossa etnia, morrer, e a gente tem que fazer alguma coisa com isso, a gente tem que devolver, a gente tem que atacar alguma embaixada em Israel, tem que fazer esses caras pagarem por isso. E a China tá lá dizendo, faz isso não. Se você faz isso, você começa uma guerra nuclear, aí o preço explode, me fode, porque eu vou ter que pagar muito caro no petróleo, você não vai existir mais, eu não vou poder comprar de você. Deixa disso. Dá, na verdade, para você fuder com Israel de um jeito muito pior e eu vou te ensinar como. E a China, aparentemente, isso, verdade tirada da cabeça do mundo de Fausto, aparentemente a China está ensinando o Irã a jogar o fino do fino da arte da guerra e está dizendo quanto mais desesperado Israel tiver para trazer os Estados Unidos para a guerra, mais ele vai cometer atrocidades injustificáveis. Por exemplo, o ataque de Rafah depois do Ramadã. Por exemplo, o ataque à embaixada do Irã na Síria. Quanto mais desesperado Israel tiver, quanto mais encurralado Netanyahu tiver, mais ele vai cometer atrocidades injustificáveis na narrativa. E aí esse cara aqui, ele vira um coitado, porque ele não tem como justificar o comportamento de Israel. A única maneira que ele tem de justificar o comportamento de Israel é fazer você ter dó e empatia por 130 pessoas que estão sequestradas e falar que essas 130 pessoas são mais importantes do que os 2 milhões que estão morrendo de fome hoje. E você só consegue acreditar nisso, primeiro, porque você é burro, e segundo, porque você passou por um processo de 70 anos de desumanização disso. Então, o teu avô achava que esse bando de gente era filha da puta terrorista, o teu pai acha que isso daqui é tudo filha da puta bandido e terrorista. Então, você, quando vê essa galera morrendo aqui, você fala, velho, mas tem que matar mesmo, né? Porque vai crescer tudo pra ser terrorista. Então, quando você procura, quando você faz a besteira de procurar crianças mortas por inanição em Gaza, você fala, mas se crescer você virar terrorista. Então para você tá tudo bem. Só que depois, quando desce a razão, o seu filho, quando ele for para uma aula de história, a história é contada pelo vencedor. E os vencedores dessa guerra aqui são China, Rússia e Irã. Esses 3 países que o Biden falou que deveriam se unir contra ele. Os vencedores dessa guerra agora é China, Rússia e Irã. E esses países, eles vão escrever os livros de história que os seus filhos vão ler. Porque os livros de história que você e seu pai e o seu avô leram foram escritos pelos Estados Unidos. Ou seja, muito provavelmente o seu filho vai ver Neymarzinho jogando na Arábia Saudita e vai falar, esses caras são os bons porque os europeus eles estão pagando pelos crimes que eles cometeram, bando de terrorista, bando de safado, imperialista, conquistador, e se eles estão passando fome e levando bomba é porque eles merecem. Então, assim, a história vai mudar radicalmente daqui para frente. Seria inacreditável, seria impensável dizer isso 5 anos atrás, mas é o que está acontecendo. E aí o Irã, precisando devolver em Israel o que ele tomou na embaixada, porque senão os grupos radicais eles derrubariam o governo, ele falou, cara, é o seguinte, eu tô indo lá no Líbano, eu vou colocar uns lança-mísseis aqui e eu vou ficar jogando no Iron Dome, o Iron Dome vai dar conta, eu vou jogar com pouca pólvora só para fazer um pum, não vai ser um pum na hora que o Iron Dome explodir, vai ser um pum.
E aí você conta vantagem aí, dizendo que o seu Iron Dome é impenetrável, a gente finge que acredita, mas eu falo pra minha galera que isso foi só o começo, foi pra intimidar, e eu vou dizer pra minha galera, eu vou brincar, eu vou brincar, eu vou dizer pra minha galera, porque eles estão uriçados aqui, eles estão falando que a gente tem que fazer guerra. E eu vou começar a falar internamente pra toda a minha galera que o medo da morte é pior do que a morte. A propaganda iraniana está dizendo internamente que Israel está sendo torturado porque o medo da morte é pior que a morte. E existem depoimentos do pessoal que mora em Israel dizendo que o silêncio do Irã pós-ataque à embaixada na Síria é enlouquecedor. Esses são depoimentos de brasileiros lá falando assim: o, a gente bateu na embaixada e estava preparado para a resposta, e essa resposta não veio. E isso é apavorante, porque você não sabe o que vai vir. Então, o Irã ele está mexendo com essa narrativa, dizendo: olha, a gente vai ficar mandando uns tirinhos, aí depois a gente manda mais uns tirinhos, a gente manda mais uns tirinhos, e cada tirinho que a gente manda, o Iron Dome ele gasta $100 mil para bater. E esse míssil está custando 4 mil para gente. Mas tem uma diferença. O drone, pra gente, está custando 4 mil. O míssil custa um pouco mais. Mas tem uma diferença. A gente tem 180 mil mísseis. Estima-se que o Irã tenha 180 mil mísseis. Não desses que explodiram praticamente sem pólvora no Iron Dome ontem. O Irã ele tem potencial bélico para saturar o Iron Dome e obliterar Israel. Por que não faz isso? Porque Israel tem bomba atômica. Por que não ataca direto do Irã? Porque isso traria Estados Unidos obrigatoriamente para a guerra. Para quem ganhar? Ninguém, porque aí a gente já traz um inverno nuclear para o planeta e todo mundo perde. Mas o que está acontecendo? O Irã ele tem milícias em todo lugar e existe sim, de fato, um risco que o Lucas me apontou e que eu não estava vendo, que é o seguinte: o Irã ele está se controlando lá dentro, e dentro do Irã a galera sabe que não pode atacar direto Israel, porque senão toma a bomba nuclear dos Estados Unidos, e porque aí começa um conflito que vai trazer tanta gente para isso daqui que não vai ter como parar. O Irã não pode atacar, mas os proxies iranianos no Oriente Médio podem. Então você tem Houthis aqui embaixo que que podem atacar. Você tem gente no Líbano, você tem gente na Síria, você tem gente na Cisjordânia. Toda essa galera aqui do Kuwait, do Catar, ela pode querer participar. E aí teve uma coisa que o doutor Leonardo me ensinou na pandemia, e vocês viram aqui o dia em que ele me ensinou, em que eu falei, em que ele disse: você não consegue fazer uma conspiração mundial da saúde porque o ego do cientista é grande demais. E se esse cientista tiver a oportunidade de confrontar toda a comunidade científica e ficar famoso como o cara que disse que tem vacina sim, como o cara que provou que o vírus foi a China que criou sim, se você deixa o cientista com a possibilidade dele ficar famoso com algo com o comportamento dele toda a comunidade contra toda a comunidade científica, em que ele prova que a comunidade inteira científica estava errada e ele estava certo, e ele fica famoso para o resto da história, esse é o ápice da vida de uma pessoa da ciência. Então ele caga para dinheiro, porque assim, eu vou ser o cara que provou que a China provocou tudo isso. Então, uma das grandes provas, um argumento fortíssimo de que Covid não foi criado pela China é que ninguém quis ficar famoso, ou muita gente tentou ficar famoso e não conseguiu. Não conseguiu provas, não conseguiu indícios. Muito pelo contrário, você olha para o vírus do Covid e você fala: não tem marca de manipulação aqui. Né? Então, qualquer insistência nesse argumento é um argumento muito raso que faz o cientista passar vergonha. Então, não vou eu falar isso daqui, a menos que me paguem para isso, Nise Yamaguchi. Anthony Wong, lembra? Esse velho filho da puta que morreu de Covid, bem feito, mas deveria ter vivido e visto todas as vítimas que ele
que ele provocou no nosso país. Me perdi aqui, me empolguei, desculpa. O risco que a gente tem hoje não é do Irã sair do controle da China e atacar Israel para obliterar. O risco não é esse. O risco é algumas milícias, algum grupo no Líbano, na Síria, não sei, cara, até no Egito, algum grupo iraniano falar: eu quero ficar famoso, porque o dia que eu obliterar Israel, eu vou ser colocado nos braços do povo e nem fudendo que a inteligência iraniana, que o governo iraniano, que a polícia iraniana vai conseguir me tirar dos braços do povo para me punir. Irã não vai ser doido de me chibatar em praça pública. Irã não vai ser doido de matar minha família, porque aí eu viro mártir e aí eu fico maior do que o próprio Irã. Então, assim, Netanyahu, ele tá escalando a aposta a níveis incomensuráveis, inimagináveis, porque quanto mais ele provoca, e se o Irã não retaliasse, ele ia continuar provocando. Se o Irã não retaliasse, primeiro, ele ia perder a moral internamente com as suas bases, e Netanyahu, ele esticaria ainda mais a corda, porque ele precisa trazer os Estados Unidos para esse conflito de qualquer jeito. Então agora que o Irã ele foi lá e falou: eu vou começar a jogar uns mísseis aí, mas aí vocês abatem e tá tudo certo, a pergunta é: até quando? Até quando? Porque se eu não sei se foram 50 ou 100 projéteis lançados. Se foram 100, são 100 vezes 100 mil. Então a gente sabe que custou 10 milhões de dólares a defesa desses projéteis todos ontem. O Irã pode fazer isso todo dia, por muito tempo. E, e se ele ficar fazendo isso todo dia, do mesmo jeito que os Houthis ficam lançando bomba por aqui todo dia, para os cargueiros darem a volta e custarem muito mais caro para Israel, né? É, do mesmo jeito que eles têm bomba para ficar soltando todo dia, o Irã, através dos seus proxies, também tem. E aí vai ser um, uma coisa que Israel não necessariamente pode retaliar, e o mundo inteiro está olhando para isso, e a retaliação de Israel vai chafurdar ele ainda mais na lama, numa lama que ele já se enfiou e que ele não consegue mais sair, porque ele já perdeu a retórica. Então pessoas como essas aqui, elas vão ficar cada vez mais patéticas, mais ridículas, mais risíveis, mais injustificáveis. Só não vai acontecer desse cara que andar na rua e rirem da cara dele. Por quê? Porque metade da população é jumenta e fica com bandeira de Israel na Avenida Paulista e sempre vai ficar. E as pessoas acreditam em qualquer merda que você diga para elas, inclusive elas ficam na porta de quartel. Inclusive elas ficam falando que quem desmata a Amazônia é Elon Musk. Eu tô falando do outro lado agora. Então, as pessoas são burras, o que significa que esse cara aqui tá safe no Brasil, né, com todo o dinheiro que ele consegue. Mas vai chegar uma hora que até o dinheiro que pagam para ele ficar falando merda e mentindo para a população brasileira, talvez se exaura. Porque Israel já perdeu a retórica. Então vai chegar uma hora que não vai ter mais dinheiro para ficar colocando influenciador no mundo inteiro que fica defendendo valores sionistas e protegendo Israel. Estados Unidos já viu que perdeu. O dinheiro dos Estados Unidos investido no sionismo, ele já vai começar a minguar. Ou seja, André e professor Rock vão perder o emprego. Pelo menos a fonte original que fez eles se tornarem quem eles se tornaram. Porque se eles se projetaram como grandes intelectuais e conseguiram mercado e popularidade e hoje eles são famosos, é graças à verba sionista. E aí, se eles vão conseguir se sustentarem famosos e carismáticos e conseguindo Pix e Apoia-se né, e Superchat, aí vai depender da quantidade de imbecis que eles conseguirem manter sobre o seu canto de sereia, mas o dinheiro americano sionista ele vai minguar, e o israelense também, porque eles não vão ter retórica para isso mais. O governo de Netanyahu vai cair, e o governo que entrar vai ser bonzinho, tipo a Alemanha pós Segunda Guerra. Vai vir um cara e vai falar: tudo que a gente menos quer é guerra, a gente está arrependido, desculpa nós. E Israel, ele vai deixar de existir, não porque os judeus eles não vão existir mais em Israel, eles vão continuar lá, mas eles vão falar para a Palestina: podem ficar aí.
Eles vão falar, eles vão dizer petróleo, não, compra direto ali dos caras. Você quer petróleo, China? Compra ali, ó, vai ali no Irã, vai na Síria ali e negocia com eles. Porque eu não me meto disso mais não, porque eu não sou de guerra. Agora, se essa mudança de comportamento com o Estado de Israel mudando vai ser suficiente para que eles sejam perdoados, do mesmo jeito que a Europa e o mundo perdoam a Alemanha, aí eu não sei, muito provavelmente sim. Agora, se eles vão conseguir continuar morando lá, com a Palestina prosperando, com o Líbano explodindo, com a Síria. Eu não sei se a Síria vai ser pacificada, não, sinceramente. Mas os povos árabes eles vão começar a fazer uso da riqueza do petróleo e a gente vai ver um desenvolvimento muito rápido com apoio chinês, com tecnologia, com incentivo da China. E aí a China vai finalmente concluir o projeto dela do Belt and Road, e vai ter toda a África dizendo sai França, sai Inglaterra, e vai ter todo o Oriente Médio dizendo sai Europa, sai Estados Unidos, e você vai ver todo esse grupo aqui se desenvolvendo de uma maneira que parecida com o desenvolvimento europeu e americano pós Segunda Guerra Mundial, e principalmente pós fim da Guerra do Golfo. Se você parar para medir o desenvolvimento desses países imperialistas de 45 a 90 e de 90 em diante, quando eles ganharam a Guerra Fria, supostamente, né? Porque essa guerra que a gente tem hoje é a mesma guerra. Então a Guerra Fria não acabou, é a mesma guerra. E quando eles venceram o primeiro round contra a União Soviética e deixaram esses caras aqui humilhados durante 3 décadas, eles tiveram uma expansão muito mais rápida, muito mais acelerada, muito mais intensa do que 45 a 90. Então, o que a gente vai ver? Muito possivelmente, a gente vai ver daqui em diante esses países aqui explodindo. E aí você vai falar assim: ah, mas não era um bando de cachorro, não era um bando de bandido, não era um bando de barata, não era um bando de terrorista, por que eles estão em paz e prósperos e vivendo uma vida que eu não consigo levar? Isso vai pulgar a sua mente, né? Coitado do psicológico dos americanos, assim. E em tudo isso a gente tem uma boa notícia: a gente é BRICS. A gente está no sul do mundo. Isso daqui é o sul do mundo, né? Saindo Rússia, China, passando por Oriente Médio, África e América do Sul, a gente é o sul do mundo. A coisa ruim disso tudo, na revanche, no momento em que esses caras aqui aqui vai ter um ressentimento enorme contra os Estados Unidos. Os Estados Unidos vai ficar na bosta com a Europa. Uma coisa que eu ficava falando com o Lucas 2 anos atrás, a gente falou: o Putin vai colocar desconfiança, ressentimento e vai virar países contra países e populações contra seus estados. Isso está acontecendo. Mas aí o desespero desses caras aqui vai fazer com que eles queiram garantir pelo menos, influência em cima de quem eles acham que podem subjugar. E aqui está o perigo. Aqui está o perigo. A Cixin Liu previu os Estados Unidos, na ficção dele, ele previu os Estados Unidos entrando na Venezuela. A gente está vendo Elon Musk se aliando à Argentina, e a Argentina criando um inimigo imaginário para unir a população para combater, que é o Brasil. E não o Brasil, é assim, a falta da democracia brasileira. Ou seja, uma coisa que para mim estava muito óbvia é que o Trump ele tentaria mexer com a gente e que passaria vergonha. E por que eu acho que vai passar vergonha? Porque a elite brasileira, ela se subjuga aos Estados Unidos, só que os Estados Unidos vai estar acabado. E a elite brasileira, ela tem total controle dos dois gados que existem de esquerda e direita, dois bandos de imbecil que defende partido. Tem total controle sobre isso. E então essas massas de gado, essa esquerda e direita, sobrinho só tá brigando com tia, cunhado só tá brigando com cunhada, um chamando outro de fascista, outro chamando de comunista, porque a elite brasileira quer isso. Estados Unidos vai querer escalar isso daí. No momento em que ele vai ficar tão fraco que a elite brasileira vai falar: deixa disso, eu vou deixar meu povo em paz agora. Assim, eu preciso deixar esse povo se atacando internamente, mas para fora a gente é Brasil.
E eu acho que vai ser criado uma crença em que a gente deve ser superior a esse comportamento argentino, que a gente deve se imunizar contra a influência estrangeira. Não sei, eu posso estar sendo tremendamente, terrivelmente inocente, mas eu acho que essa elite ela vai olhar para tudo que a gente tem para ganhar com a China, para tudo que a gente tem para ganhar com esse Belt and Road e não vai querer mais esmola dos Estados Unidos, suborno dos Estados Unidos para manter a gente pequenininho e subjugado. Fazendo isso daqui crescer, a gente vai dar muito mais lucro para a elite do que se submetendo à vontade deles e destruindo todas as nossas empresas numa lava-jato só porque a gente não pode abrir concorrência contra os Estados Unidos. Tá tudo interligado. Tudo interligado. Quando eu comecei a estudar Irã, eu sabia que Israel não durava mais 5 anos, eu não sabia exatamente como, e não passava pela minha cabeça que ele seria de fato obliterado. Mas agora o Irã, mandando bombinha 50 vezes por dia, de um jeito que ele não pode ser retaliado, e com os Estados Unidos com a mínima vontade de entrar no Irã para retaliar, só mostra que Israel perdeu e que ele não vai conseguir mais vender o petróleo que ele vende sem ter. Ele não vai mais conseguir sustentar a indústria dele pujante como foi, porque tinha influência e acesso a minérios em toda a região, a matéria-prima e a mão de obra de todos os lugares. Israel vai estar sancionado no talo, mesmo pós-queda de Império de Netanyahu, acredito eu, porque o novo governo não vai conseguir reatar laços que estão sendo quebrados agora, principalmente com os países árabes, e ninguém vai querer sua imagem associada a Israel depois que isso daqui acabar e que o dinheiro da retórica se exaurir. E vai chegar uma hora em que simplesmente não vai compensar pro, para os ricos conseguir continuarem mantendo a retórica que eles têm que manter esse solo sagrado aqui a qualquer custo. E eu não duvidaria, eu não me surpreenderia se essa região vivesse uma nova diáspora daqui para frente. Eu estou falando coisas que são fruto de um brainstorm de tudo que eu vi desde ontem. E eu posso estar tremendamente, redondamente errado em tudo que eu falei. Eu só acho que eu devo compartilhar a minha opinião com vocês porque vai, eu tenho me dedicado bastante ao assunto, né? Eu posso estar errado, mas essa linha de pensamento toda ela é justificável. Você pode até falar assim, Fausto, não tem nada a ver, mas parabéns pelo teu raciocínio aí, porque ele faz sentido. É isso. É isso. É, eu vim aqui no sentido de tranquilizar vocês, porque o ano passado, se eu visse Líbano jogando míssil iraniano em cima de Israel, não ia conseguir dormir à noite. Bom, eu de fato não dormi, mas eu não dormi por outros motivos. Não foi por desespero, né? A gente está vendo um comportamento que está sendo decidido com bastante tempo. O Irã, ele tá de parabéns, cara. Tá de parabéns. Eu não queria ser israelense nesse momento, nem fudendo. Ainda bem que esse povo aqui tem o cérebro lavado, né? Tem o brain washed. Porque senão não ficava aqui. Tem que acreditar muito em Deus e tem que acreditar muito no André pra dormir tranquilo aqui. Ou não dormir tranquilo, mas pra ficar aqui tem que acreditar muito em Deus e tem que acreditar muito no André, porque senão não fica. Tava vazio isso daqui hoje, se não fosse isso. Bom fim de semana pra vocês.